O verão de 1894 foi terrível em Woking. Os marcianos aterrissaram. Eram grandes como ursos, pele oleosa, 2 olhos enormes, e a baba escorria das bocas repletas de tentáculos móveis, como fios de cabelo. Não comiam nunca, não tinham entranhas, mas injetavam sangue humano nas suas veias. Nunca dormiam, nem ficavam cansados. Gritavam ula ula, ula ula, o tempo todo, e se reproduziam como botões de flores. Estenderam um tapete emaranhado de mato vermelho que emitia raios quentes, fatais e gás negro venenoso. Os invasores avançaram pela bela estrada de Choban e tomaram a sossegada Biflet a despeito dos hussardos e dos Maxims. Weybridge caiu. Shepperton foi devastada. A população de Londres fugiu para Barnet. Os marcianos continuaram seu caminho assassino, até Primrose Hill, onde todos contraíram uma doença e morreram. Eles haviam conquistado o homem, mas não tinham nenhum fator de resistência às bactérias que pulavam na terra dos homens. Nossos germes nos salvaram. Destruíram também o tapete de mato vermelho. A Guerra dos Mundos. Por ocasião do nascimento de H. A. Wells, em 1886, ninguém conhecia a existência do exército de micróbios na Terra. Quando ele morreu, em 1946, nós os estávamos atacando aos poucos, com algumas vitórias. Os humildes micro-organismos herdaram a Terra antes de nós. São em número infinitamente maior do que nós. Eles nos matam sorrateiramente, restringem nosso prazer sexual. Eles pilotaram nossa história e comandaram nossos pensamentos. Eles nos massacraram intermitentemente. Eles nos reduzem ao medo abjeto e à meticulosidade absurda. Eles estarão aqui depois de nós. A descoberta desses micro-organismos na segunda metade do século passado foi uma materialização de duendes, diabretes e feiticeiros, que desde o início dos tempos dançam na memória dos povos. É um mundo de insetos. O 13º capítulo do Levítico é um manual perfeito de saúde pública. Para o controle da lepra, as roupas do doente são queimadas, seja qual for a utilidade ou o material, e gritando impuro, impuro. Ele desaparece no isolamento. Casais com gonorreia enfrentam uma quarentena de 1 semana. Tudo em que eles sentaram é lavado, incluindo suas celas. O homem sempre soube que podia apanhar uma doença de outra pessoa ou de alguma coisa, mas apenas vagamente, como imagina ainda que o vento frio traz reumatismo. O próprio Hipócrates não chegou a conceber a ideia de infecção. A febre era atribuída aos deuses, ou mais especificamente ao ar impuro. Malária significa, em italiano, o tremor de frio provocado pelas emanações venenosas dos pântanos Pontini. Foram necessárias as pragas devastadoras da Idade Média para que se começasse a suspeitar de que algo sólido pode transmitir doenças de uma pessoa para outra. Em 1546, um médico jovial e poeta de Verona, Hieronymus Fracastorius, 1483-1553, dizia no De Contagione que as epidemias que assolavam as margens do lago Garda progrediam por meio de sementes invisíveis. Essas sementes propagavam-se rapidamente, levadas pela respiração ou pelo ar, ou por beber no mesmo copo ou dormir com a mesma mulher, por meio de roupas, pentes, moedas, qualquer coisa infectada que ele chamava de fomites. Ele só não descobriu que as sementes eram vivas, tanto quanto ele. Não aconteceu muito mais do que isso na conquista da infecção, até 17 de setembro de 1683. O nosso arrojado almofadinha de Delft
Anthony van Leeuwenhoek estava tão na moda como o criador do microscópio, quanto seu contemporâneo Stradivarius, o fabricante de violinos. Naquele dia de setembro, ele tirou restos de comida de seus dentes e descobriu pequenos animais, mais numerosos do que a população dos Países Baixos, todos se movimentando alegremente. Eram bactérias nos seus típicos aglomerados e cadeias, tão conhecidos hoje em dia. Esses animalúculos persistiram na mente dos médicos como sendo gerados, a exemplo das larvas, pela própria carne putrefata. Assim como os chineses supunham que os insetos eram gerados pelo bambu molhado. As abelhas surgiam de vacas mortas e a lama do Nilo, cozida pelo sol, produzia rãs e cobras, se não crocodilos. Quando Francesco Reggi, 1626 a 97, da Toscana, antecipou a Sra. Potter, cobrindo a carne para protegê-la das moscas, ele acabou com as larvas. Elas não brotavam espontaneamente. Omni vivum ex ovo, anunciou ele. Até uma larva tem mãe e pai. Somente Homero teve a ideia antes. Mãe, queixou-se Aquiles em Troia. Tenho um medo terrível de que nesse meio tempo as moscas profanem o corpo do meu senhor Patroclus, pousando nos ferimentos abertos e depositando vermes neles. Meu filho, Tétis, o tranquilizou. Vou providenciar para que as moscas sejam afastadas, salvando-o assim dessas pestes que devoram os corpos dos homens mortos em batalha. O tratamento preventivo da mãe Tétis consistia em ambrosia e néctar vermelho, administrado pelo nariz. As modas dos tratamentos aparecem tão absurdamente quanto na alta costura. Aquelas larvas que rastejavam repulsivamente em volta dos ferimentos só estavam fazendo bem. Avidamente, elas limpavam os restos sépticos de pele morta, de carne de pus, e estão agora sendo recrutadas para atuar como abutres não tóxicos do corpo. Para uma infecção do ouvido externo, nada melhor do que uma larva na orelha. Ninguém foi muito adiante até a chegada do maior médico do século XIX, que não era qualificado. Em 1856, a indústria francesa de vinho praticamente fechou. Garrafa após garrafa de vinho avinagrado era devolvida iradamente aos sommeliers, seu conteúdo despejado nos esgotos, quebradas com desespero contra a parede. A cerveja também estava horrível. Os vinhateiros de Bordeaux chamaram o professor de química de Lille, uma autoridade em fermentação, como Flaubert era, em Rouen, autoridade em adultério. Louis Pasteur, 1822 a 95, do Jura, era filho de um curtidor de peles, veterano, de la Grande Armée. Em 1864, Pasteur descobriu que aquela trágica acidificação do vinho não era produzida por alguma química maligna, mas por organismos microscópicos vivos, gerados não pela própria bebida agradável, mas que estavam no ar. O desastre enológico podia ser evitado matando os organismos, o que podia ser feito aquecendo o largar a 60 graus centígrados. Aquelas safras tão bien chambrées foram consumidas com tanto alívio e alegria que a indústria vinícola da França teve um lucro sem precedentes de 500 milhões de francos naquele ano. Pasteur observou então que os fermentos da boa cerveja eram esféricos e os da cerveja azeda elípticos, uma distorção provocada por micróbios. Assim ele pasteurizou a cerveja também. Na mesma época, os lucros anuais da indústria francesa da seda caíram de 130 milhões para 8 milhões, porque o bicho da seda contraíra pébrine, doença da pimenta negra. O bicho da seda gosta de amora,
Mas as plantações de amoreiras nas montanhas Cevennes do Languedoc estavam se transformando em cidades fantasmas, atacadas pela vermiculite. Desesperados e confusos, os sericultores procuraram Pasteur. Ele foi de Paris para Alais, no sul, e os presenteou com a descoberta de que a epidemia não era causada por um micróbio vivo. Era um protozoário, um organismo unicelular como a ameba, que provoca a disenteria. Mas naquele momento ele não podia pôr as mãos nele. Pasteur, a florichère, diarreia do bicho da seda. A cura para as duas consistia em separar os insetos que apresentavam os pontos cor de pimenta. Os camponeses os guardavam em garrafas, com conhaque, para mostrar aos entendidos, e higiene rigorosa da folha da amoreira. Logo, o farfalhar da seda foi ouvido em nossa terra. É reconfortante pensar que a gênese da anestesia foi o costume de cheirar éter por brincadeira, e que a bacteriologia, com suas benevolentes ramificações de inoculação e antibióticos, foi um copo de vinho, uma caneca de cerveja e um belo vestido. Nossos instintos para o prazer têm seus efeitos colaterais positivos. Os gados bovino e ovino da França estavam passando por uma fase terrível também. Estavam sendo dizimados pelo antrax, extremamente doloroso. Em 1881, a vacina contra o antrax de Pasteur reduziu a mortalidade por essa doença a 1% entre as ovelhas e a 0,34% no gado bovino. Todas as galinhas apanharam cólera. Pasteur viajou nos feriados e esqueceu no laboratório um espécime do fluido bacteriano que infectava as galinhas e saiu para uns dias de descanso. Ele voltou para descobrir que sua cultura de bactérias em crescimento tinha enfraquecido e concluiu que era ideal para inoculação contra a epidemia. Como durante outro feriado que veremos mais tarde, num clima menos ameno, o bolor da penicilina cresceu satisfatoriamente para Alexander Fleming. É muito inteligente ganhar o prêmio Nobel em absentia. Com a médula de cães raivosos, Pasteur criou a vacina que salvou a vida do garoto Pasteur Jupiler, eternizado na estátua que o mostra lutando contra um cão raivoso no 15º arrondissement. Ele enfeita o jardim nos fundos do Instituto Pasteur, onde está enterrado nosso descobridor de micróbios vivos e da inoculação científica para combater sua incessante campanha contra nós. A mente de Pasteur foi a luz e o fim do túnel da infecção, que não tinha começo. O valor em dinheiro das suas descobertas foi usado pela França para completar a indenização exigida pela Alemanha, pela Guerra de 1870-71. Pasteur teve uma vida simples, séria e espiritual, e fez tudo isso a despeito de ter sofrido um sério derrame em 1868. Sua filha de 12 anos morreu de febre tifoide, 15 anos antes de ser descoberto o germe dessa doença. A aplicação do seu gênio ao leite, no século XX, fez com que o nome de Pasteur passasse a aparecer na soleira de todas as portas da Grã-Bretanha.